Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio hoje, quarta-feira, dia 20 de 11 de 2024, nós vamos caminhando com Jesus, e Jesus nos pede para que os dons que Deus nos dá, que nós possamos multiplicar. E esse Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por não multiplicar os dons que Deus nos dá. Por algum motivo, de medo ou algum outro motivo, nós não multiplicamos. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, esses frutos nos conduzam, nos fortaleça, para que nós possamos fazer com que os dons que Deus nos dá, nós possamos multiplicar. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E as leituras desta quarta-feira. Quarta-feira, as leituras são Apocalipse, capítulo 4, de 1 a 11. O Salmo é o 150. E o Evangelho está em Lucas, capítulo 19, de 11 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata e cada um disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e lhe disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas. Te guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não desses e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai aquelas que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho, Jesus nos pede para que os nossos dons possam multiplicar. Essa parábola fala com que para que nossos dons que Deus nos dá possam estar multiplicando. E aqui ele fala do medo, né? Que o cara sabia que era um homem severo e mesmo assim tinha medo. Então Deus é justo, né? Deus não é severo, é justo. E aqui no Apocalipse, o apóstolo João nos fala do trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia com que um mar de vidro cristalino. No meio e redor do trono estavam 4 seres vivos. Isso tudo para mostrar a glória e poder de Jesus. Diz aqui no final desta leitura do Apocalipse: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. E o Salmo 150, Santo, 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 Deus onipotente. Louvai com os símbolos sonoros, louvai com símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante aos louvores do Senhor. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. E aqui no Evangelho, então, cada vez que Jesus chega perto de Jerusalém, a sua vida fica menos porque vai acontecer de diminuir a vida de Jesus na terra. E todo mundo quer uma entrada triunfante, uma grande revolução para tirar os estrangeiros. Então essa mentalidade não combina com a identidade de Jesus. Jesus está chegando a Jerusalém não para usar de violência, mas para e nem tirar a vida de ninguém, mas para entregar a própria vida por todos nós. Então nosso objetivo, nosso propósito desta quarta-feira, é esse: multiplicar os dons que o próprio Deus nos dá. Oração final: Deus Pai todo amoroso, sempre suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus a todos que estão ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos fazer com que os dons que Deus nos dá, que eles possam ser multiplicados. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.